Olá, terceiro ano, estamos de volta para mais uma videoaula, né? Aula de português do dia 15/6, tá? A gente vai precisar do nosso livro, então peguem lá para a gente poder estar acompanhando o mesmo raciocínio. Página 83 e 84, nós iremos falar sobre acentuação gráfica de oxítonas terminadas em A, E e O, tá? Vocês já conhecem, né, o que é acento e o que é sinal, mas eu vou relembrar um pouquinho. A gente conhece dois tipos de acento, que é o acento agudo, que a gente fala de tracinho, a gente fala que é um risquinho, a gente chama ele de diversas formas, não importa. O importante para mim é vocês saberem diferenciá-los. O agudo é o tracinho, o sinalzinho, a marquinha, como você queira chamar. E já o circunflexo é o chapeuzinho ou bigodinho do vovô. E aí a gente precisa diferenciá-los e precisar entender nesse novo conteúdo que a gente está começando a praticar agora, nosso estudo da escrita, é por causa da pronúncia das palavras. Aqui a gente está aprendendo as palavras oxítonas terminadas com essas vogais, A, E e O. Mas nem sempre as palavras oxítonas que terminam em A, E e O são acentuadas, tá? São algumas palavras só. E também elas podem se seguir de S, como se a palavra estivesse indo para o plural, tá? Por exemplo, quando termina a palavra em as, em es ou em os, nem sempre ela pode estar acentuada, ou ela é acentuada e também pode ser oxítona. Então são casos e casos. Outra coisa também que é preciso deixar claro para vocês poderem aprender e diferenciar é o sinal tio. Olha o nome dele, sinal, não é acento. O sinal tio, ele é colocado em cima de duas vogais, o A e o O, tá? Quando ele tem um som nasal, como não, leão, tá? Então, ele é um sinal, ele não é um acento, tá? E pelas nossas normas gramaticais, a gente não pode colocar também dois sinais em cima da mesma letra, tá? Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento, saber diferenciar, saber pronunciar, saber o que é sinal, saber o que é acento. E qual a importância do acento para nós? Vou dar o exemplo aqui. Pensem na palavra vovô ou vovó. Para a gente poder escrever essa palavra, a gente precisa saber a pronúncia. A gente precisa conhecer o acento para poder diferenciar o vovô da vovó. Quando eu quero chamar vovó, né, eu sei que eu estou chamando a minha vovó. Mas quando eu vou escrever, como que eu faço? Eu tenho que colocar o acento agudo, que é o tracinho, no último O da palavra. Olha como que o acento é importante para a nossa pronúncia e para a nossa escrita. Se torna a palavra vovó. Quando eu quero escrever a palavra vovô, olha como que é a diferença. Vovó, vovô. Eu preciso colocar o acento circunflexo no segundo O. E olha a pronúncia, olha a escrita como mudou. E aí eu consigo diferenciar essa palavra entre o vovô e a vovó, no caso o homem e a mulher, ou masculino e feminino, tá? Uma só pronúncia errada faz uma confusão danada na escrita. Por isso que a gente precisa pronunciar e escrever corretamente. E a acentuação gráfica que a gente está praticando hoje vem para poder nos ajudar a compreender mais isso, tá ok? Lembre-se que o tio não é um acento, é um sinal, né? A gente vai conhecer mais sobre as suas práticas mais um pouquinho, né? Mas agora a gente precisa saber diferenciar e usar esses dois sinais que vocês já conhecem, eu sei, mas que a gente precisa, né, estar relembrando a todo momento. Na página 83 do nosso livro, a gente tem uma atividade que já começa já bombando, né? E a atividade número 1 tá assim: leia as palavras abaixo, baba e babá. Aí vem de novo o X da questão. A palavra baba, ela não recebe acento e ela tem um outro significado.
Já a palavra babá, ela recebe sim um acento agudo e já tem o significado de uma pessoa ou alguém, tá? O acento aí é muito importante. E nessa atividade vocês vão perceber que conforme o acento, a palavra é classificada também é classificada diferenciando a sílaba tônica, né? Nesta classificação que você vai ter que fazer, né, nesta atividade, você vai perceber que a sílaba tônica vai mudar nas palavras e a sílaba tônica vai ser classificada diferente de uma posição. Dependendo da posição da sílaba tônica, a palavra é classificada diferente de uma pronúncia da outra e de uma escrita da outra, né? A sílaba tônica, a gente já sabe que é a sílaba pronunciada com mais intensidade, com maior força. A gente já aprendeu isso, vocês aposto que estão 10, mas é isso, tá? Tentem se escutar, tentem observar o que vocês estão escrevendo, como que vocês estão lendo, para a gente poder fazer essa atividade. Ela não é difícil, a gente só precisa ter atenção. E depois da letra A, que você vai falar essa palavra, né? Você vai fazer a letra B, tá? Circule a sílaba tônica de cada palavra, e esta é a sílaba pronunciada com mais força, que eu havia falado. E aí tem as perguntas C, D, E, F, G, tá? Na letra C, a sílaba tônica de baba é a penúltima ou a última? Olha como que é importante a gente saber diferenciar a sílaba tônica das palavras. Na letra D, então essa palavra é paroxítona ou oxítona? Entra a classificação por meio, né, da sílaba tônica. Na letra E, a sílaba tônica de babar é a penúltima ou a última? Você vai pensar, você vai ler, tá? Para você conseguir fazer, mas não é difícil. Na letra F, essa palavra é paroxítona ou oxítona, né? Igual eu já havia lido. Na letra G, na escrita que sinal marca a diferença entre a palavra baba e babá. Quando a posição da sílaba tônica, você vai tentar responder aí no seu livro, ou pode usar o caderno também, mas no livro mesmo dá para você fazer. Qual é esta diferença da palavra baba para a palavra babá? Chamara já deu exemplo, hein? Leia estas duplas no número 2. Leia estas duplas de palavras e circule a sílaba tônica de cada uma. Ó, clube, bebê, povo e vovô. Qual é o X da questão? Nem todas as palavras oxítonas são acentuadas, tá? Prestem atenção nisso. Mas vocês vão perceber aí a entonação, a pronúncia, a escrita, para que vocês consigam fazer esta atividade. Pinte de azul a palavra de cada dupla que é oxítona. Então, tem palavras aqui que não são oxítonas. Você tem que pintar só as que são oxítonas. Na letra B, na escrita, o que marca a sílaba tônica das palavras bebê e vovô? Tá? Vamos pensar ali, como o que marca estas palavras. Ó, na escrita, o que marca a sílaba tônica das palavras bebê e vovô? E aí embaixo tem um retângulozinho de cor bege ou marrom, depende do livro, né, que vocês sempre ficam falando. Tá assim, em algumas palavras a vogal da sílaba tônica recebe um acento gráfico, que pode ser acento agudo, o tracinho, a marquinha, ou acento circunflexo, ou o chapeuzinho, ou o bigodinho do vovô. E tem os exemplos, lelê e judô. Essas duas palavras levam os acentos, tá? Tem o número 3, leia as palavras e circule a sílaba tônica de cada uma. Vocês já sabem fazer isso. Virando para a página 84, as mesmas palavras que você circulou as sílabas tônicas delas, você vai classificá-las em proparoxítonas, paroxítonas e oxítonas. Fazendo isso, você irá circular só as vogais das palavras oxítonas. Preste atenção. Pinte a última letra das palavras da coluna das oxítonas. Classificou as palavras, foi lá, já circulou as vogais. Ó a dica.
Na letra B, o que as palavras dessa coluna têm em comum? Você também vai responder lá. No número 5, leia em voz alta. Chuchu, abacaxi, caqui, cupuaçu, cajá, dendê e jiló. Sublinhe as sílabas tônicas dessas palavras. Quando eu sublinhar, eu vou passar um tracinho embaixo, tá? Na letra B, elas são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. As palavras que você leu e sublinhou, quer dizer, passou um tracinho embaixo. Elas são classificadas em quê? Oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Vamos colocar a resposta embaixo, tem um tracinho. Na letra C, essas palavras lá da atividade 5, que tem esse retângulo aí, você vai continuar classificando elas, mas agora de uma forma diferente, ó. Oxítonas que recebem acento gráfico de um lado, oxítonas que não recebem acento gráficos. Aí tá a diferença, nem todas as oxítonas são acentuadas, mas elas existem. Então tem essa diferença, que são oxítonas e que não recebem acento, e que são oxítonas e que recebem acento. Lembrando sempre, as palavras oxítonas terminadas em A, E e O, seguidas de S ou não, recebem acento gráfico, agudo ou circunflexo. Exemplos: sofás, foi, é mais que um, foi pro plural. Termina em S e tem o sinal aqui, né? O acento, no sinal não, o acento agudo. Chaminé é uma vogal, tem um acento, um sinal que é o agudo também e não termina em S. Robô é a vogal O, recebe o acento circunflexo também. Então, independente se ele termina em S ou não, ele pode receber o sinal agudo ou circunflexo em algumas palavras oxítonas. Tudo bem? Vamos lá, vamos fazer tudo certinho, direitinho. Conto com a colaboração de vocês para estar fazendo todas essas atividades, para a gente ficar craque, chegar lá na sala de aula, a gente poder falar de tudo que a gente aprendeu enquanto nós estávamos de quarentena, né? Já estou pensando lá na frente, tá? Então façam, Tia Mara quer muito que vocês pratiquem, que vocês façam tudo que ela está pedindo. Tia Mara está fazendo com muito amor, então colaborem, tá? Beijo, até a próxima aula. Fique em casa.